A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra para os nossos corações nesta noite. A palavra de Deus nos diz sobre uma viúva pobre. Jesus estava no templo observando as pessoas ofertarem, e a Bíblia nos diz que vários ricos ofertaram uma grande quantia. E no meio daqueles ricos estava ali uma viúva pobre. A viúva, ela ofertou 2 pequenas moedas. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele vira para os discípulos e fala que aquela viúva ofertou mais do que todos aqueles outros, porque ela tinha dado tudo que ela tinha. Ela deu o seu melhor para Jesus, e aquilo chamou a atenção de Jesus, enquanto os ricos davam do que sobrava. E muitas das vezes, meus irmãos, Jesus, ele quer o nosso melhor. Ele não quer a sobra. Muitos olhavam para aquela viúva, não dava nada para aquela viúva, mas foi aquela viúva pobre que chamou a atenção do Mestre, que chamou a atenção de Jesus naquele momento. Aquela viúva, ela não se preocupou com o dia de amanhã, pois o amanhã pertence a Deus. Ela deu o seu melhor, porque quando a gente dá o nosso melhor para Deus, a gente sabe que vem recompensa. Aquela viúva, ela tinha uma fé grande, porque, meus irmãos, ela não pensou que iria fazer falta para ela aquelas 2 moedas. Não, ela deu o seu melhor para Deus, crendo que o amanhã Deus iria prover. E é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos fé ao ponto de dar o nosso melhor para Deus e saber que o amanhã pertence a Ele. Muitas das vezes nós ficamos frustrados, angustiados, muitas das vezes nós ficamos preocupados com o dia de amanhã. Não, dá o seu melhor para Deus hoje, agora, porque o amanhã Deus proverá. O amanhã Deus realizará na nossa vida. Muitas das vezes dormimos preocupados, dormimos pensando o que comeremos amanhã, o que vestiremos amanhã. Ei, o nosso Deus, ele nos sustenta. O nosso Deus, ele cuida de nós. E o que me chama a atenção, que muitos poderiam olhar para aquela viúva e não dar nada para ela. Porque, meus irmãos, nós temos a mania de olhar pela capa, né? Nós olhamos ali o que os nossos olhos podem enxergar. Mas Jesus olhou para o coração daquela viúva, um coração humilde, um coração cheio de fé, um coração ali crendo verdadeiramente em Deus. E muitas das vezes nós julgamos as pessoas pela capa. Muitas das vezes, meus irmãos, nós olhamos as pessoas e não damos nada por elas. Mas aquelas que nós não damos nada por elas, pode ser uma pessoa que dá o seu melhor para Deus. Aquelas que nós olhamos para elas e não damos nada, pode ser uma pessoa que tem intimidade com Deus, que tem intimidade com o Espírito Santo. Muitas das vezes nós olhamos para as pessoas e não damos nada por elas, mas é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa renovada na presença de Deus. Muitos ricos ali naquele momento poderiam olhar para aquela viúva e ver, nossa, essa viúva, essa mulher pobre, essa mulher deu 2 moedas, esta mulher, ela não deu o seu melhor para Jesus. No pensamento deles poderia ser, mas para Deus não. Para Deus ela deu todo o seu sustento, não preocupando com o dia de amanhã. Ei, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Ei, muitas das vezes a pessoa julga você por fora, pelo exterior, mas Deus, ele contempla o teu interior. Deus, ele contempla o teu coração. Muitas das vezes nós somos falhos, sim, nós somos errantes, sim, porque nós olhamos para a aparência. Lembra de Samuel? Lembra quando Samuel foi ungir ali, meus irmãos, Davi?
e ali apareceu os irmãos de Davi, o que Samuel pensou? Não, é esse aqui, porque é forte, tem bom porte. Mas o que Deus falou? Samuel, não olha para a aparência. Eu não olho como o homem vê. O homem vê o que está fora, o homem vê o exterior, o homem vê a aparência, mas Deus não. Deus, ele olha o teu coração. Deus, ele contempla a tua sinceridade. Deus, ele vê a tua fidelidade para com ele. Muitas das vezes, meus irmãos, as pessoas, ela pode até nos ofender olhando para o nosso exterior, olhando para o que nós possamos ali apresentar por fora, mas Deus olha nós por dentro. Deus, ele contempla nós por dentro. É por isso, meus irmãos, que nós temos que adorar a Deus com sinceridade. É isso que Deus se agrada. Aquela viúva, ela não estava preocupada em ter somente 2 moedas, enquanto os ricos estavam dando grandes quantias que faziam barulhos grandes ali naquele gasofilácio. Mas o que adiantava? Era sobra, era resto. Deus não se agrada de sobra. Deus não se agrada de resto. Deus, ele quer o melhor de mim e de você. Deus, ele quer o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, a nossa melhor santidade. Deus, ele quer que nós venhamos dar o nosso melhor para ele. Ei, começa a dar o seu melhor para Deus nesta noite. Começa a fazer tudo diferente. Quem sabe você dava para Deus o resto. Quem sabe você dava para Deus as sobras. Começa a ser como aquela viúva. Não se preocupar com o dia de amanhã. Não se preocupar daqui uma semana, daqui um mês, o que eu vou fazer. Não, dá o seu melhor para Deus hoje, porque o amanhã tem resposta. Quando a gente dá o nosso melhor para Deus hoje, agora, nesse momento, nós vamos obter a resposta de Deus. Nós vamos obter ali, a presença de Deus, porque a presença de Jesus ali chamou a atenção dele para aquela viúva. Quando nós dá o nosso melhor para Deus, nós atraímos a presença de Jesus. Nós atraímos a presença de Deus para a nossa vida. Eu quero deixar esta palavra ao teu coração nesta noite e a paz do Senhor. Deus abençoa em nome de Jesus.